Olá, tios e tias da Nação Kids. Você que não é tio, não é tia, mas está vendo essa mensagem. Eu sou a tia Kenny e estou trazendo uma mensagem de Deus para você. Essa história de hoje fala de Jesus. De Jesus, e está aqui na palavra de Deus. A Bíblia tem muitas histórias interessantes, sabia? É muito legal estudar, conhecer. Você sabia que quando a gente lê muito, a gente fica mais inteligente, o cérebro abre o nosso entendimento quando nós lemos. E a Bíblia é a maior fonte de sabedoria que existe, né? O próprio Deus, a Bíblia é o próprio Deus falando com a gente. Olha só que interessante. E a gente fica muito mais inteligente quando a gente lê a Bíblia. Então, quer ser muito sábio, muito inteligente? Vai ler a Bíblia. Você vai ver como você vai ser muito mais inteligente. E a história que eu quero contar para você hoje é desse menininho bonitinho. Esse menino tem 12 anos e a história dele está lá em Lucas 2:42, a seguir. Esse menino nasceu, cresceu, teve uma vida normal como todo mundo e ele com 12 anos, ele se perdeu dos pais. Você vai gostar de saber dessa história. Essa história é sobre Jesus. Aquela vez que Jesus se perdeu dos seus pais e foi parar lá no templo, conversando com todos aqueles homens tão sábios, tão inteligentes, né? Gente, existia uma festa em Jerusalém que era chamada a festa da Páscoa. E todo ano a família de José e Maria, eles iam para Jerusalém para comemorar. E ficavam por lá, era um pouco longe de onde eles moravam. Então eles ficavam tipo viagem de um dia, andando. Naquela época não tinha avião, não tinha carro, não tinha esses meios de transportes, né? Que rapidinho você chega no lugar. Naquela época não tinha. Então eles tinham que fazer, a maioria das vezes, a viagem era a pé ou de cavalo, né? Porém, José foi com toda a sua família. E naquela época, Jesus já tinha os seus irmãozinhos e irmãzinhas também, além dele, né? Ele já estava com 12 anos e Maria teve outros filhos. E eles foram para esta festa e Jesus amava, porque era a festa de adoração a Deus. Ele gostava de estar lá em Jerusalém. E ele foi para lá e terminou a festa e todo mundo, aqueles preparativos para poderem ir embora, todo mundo colocando as coisas nos cavalos e nas mochilas, nas costas e todo mundo se preparando para voltar para sua cidade. E era muita gente que ia. E porém, José e Maria, eles achavam que Jesus estava no meio com toda a criançada, né? Com todas as pessoas que iam retornar com eles. E eles seguiram viagem, foram embora. Mas Jesus, gente, foi para o templo. Jesus estava lá no templo conversando com os sacerdotes, com os sábios. E ele ficou por um bom tempo lá conversando e ele, acho que esqueceu da hora de ir embora. E Jesus ficou lá com esses homens conversando e eles ficaram abismados porque Jesus era muito inteligente, muito sábio. E eles ficaram lá no templo e conversando e falando de tantas coisas, falando sobre Deus, falando sobre todas as coisas de Deus. E Jesus ficou tão empolgado, gente, ficou super empolgado. Ele esqueceu até da hora, né? E ficaram conversando e os homens ficaram muito abismados com a sabedoria daquele menino de 12 anos. Era um menino muito inteligente, sim. Mas Jesus, ele era inteligente porque ele gostava de aprender sobre as coisas de Deus. Ele era um menino curioso, ele gostava de aprender sobre as coisas do Senhor.
Então, onde tinham as reuniões de adoração, ele estava no meio, ele adorava a Deus, ele queria saber de tudo, ele queria estar no meio das pessoas maiores do que ele, sabe? Que poderiam ensinar alguma coisa para ele. Por isso que ele era inteligente. Então, por que ele estava no templo? Porque ele queria estar com Deus, ele queria adorar a Deus. Por isso foi para lá junto daqueles homens, né? E estando lá, de repente, José e Maria se deram conta de que Jesus não estava junto com as crianças. Mas eu pensei que ele estava aqui conosco e agora, meu Deus, o que aconteceu com Jesus? Onde está esse menino agora? E eles ficaram desesperados, porque não, e foram procurar, e está com vocês, está com a sua família, o Jesus está aí com vocês, e nada, não conseguiram achar, sabe? A solução que eles acharam, encontraram, foi retornar. E aí voltou, lá vai de novo, voltando José e Maria para Jerusalém. E chegou, procurou em todos os lugares, até que tiveram a ideia. A gente não foi no templo. Vamos dar um pulo lá no templo, vai que ele tá lá, né? E chegando lá no templo, encontrou Jesus todo conversando lá, bem tranquilão, conversando com os sacerdotes. Os sacerdotes estavam fazendo perguntas para ele, ele fazia perguntas para os sacerdotes. E, na verdade, ele ensinou muito mais do que aprendeu, né? Porque ele era muito sábio, né? E aí, Maria chegou e viu, menino, você tá maluco? Você quer deixar a gente doido? A gente tá louco atrás de você, te procurando. E aí, ele respondeu para ela, mas como você não soube que eu ia estar aqui no templo, falando das coisas de Deus, do meu Pai? E aí, eles não tiveram, né, nem como retrucar, porque ele estava lá aprendendo e ensinando, e eles pegaram Jesus e voltaram para sua cidade, né, deixaram Jerusalém e voltaram lá para onde eles moravam em Nazaré. E essa história nos ensina que em todo tempo nós podemos aprender, não é? Em todo tempo, e que nós temos que procurar pessoas mais inteligentes do que nós para nos acompanhar, para estar do nosso lado, porque a gente aprende muito mais com as pessoas que são melhores do que nós. Por que ele quis estar lá junto daqueles homens sábios, pertinho deles, conversando com eles? Porque tinha algo a ensinar, tinha alguma coisa importante a ensinar para ele. E conosco não pode ser diferente. Nós temos que buscar estar perto de pessoas que vão nos ensinar alguma coisa. Mesmo que somos crianças, mesmo que você tenha 12, que você tenha 10, sempre é hora de aprender alguma coisa nova. Sempre é momento, sabe, de parar de ficar o tempo todo em joguinho, de ficar o tempo todo vendo coisas inúteis na TV, vendo coisas inúteis na internet. Sempre você pode aprender alguma coisa interessante, uma coisa que vai contribuir para o seu crescimento, não somente o seu crescimento espiritual, mas o seu crescimento da mente, o seu crescimento intelectual. É muito importante. Então, procure, assim como Jesus, procure ser sábio, procure aprender, procure estar junto de pessoas que vão te ensinar. Essa história é muito legal porque nós podemos, sempre é hora para aprendermos alguma coisa. E o versículo que eu quero deixar para a sua meditação está lá em Salmo 25, versículo 4, que faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Este versículo fica para a sua meditação. E eu quero, olha só,
a dica de como você ensinar esse versículo, você pode fazer um pergaminho. E no dia da sua aulinha que você for falar sobre Jesus, você ensinar assim, em forma de pergaminho. Interessante, né? Com certeza as crianças vão amar. E que essa história fique no teu coração. Que você possa aprender e buscar, crescer muito mais em conhecimento, crescer em graça e crescer no Senhor o tempo todo. Que o Senhor possa te abençoar e eu te desejo um dia especial, cheio da graça, cheio da presença de Deus. Amém? Fiquem com Deus e tchau!